Me diz, você gostou do artigo que eu coloquei aqui sobre dificuldade de aprendizagem? Você entendeu que a estimulação cognitiva personalizada, olhada de uma forma singular na individualidade de cada criança, é essencial, é importantíssimo para que nós possamos trabalhar em cima da dificuldade que aquela criança tem? E que muitas vezes aquela dificuldade veio pela condição desde muito antes, desde cedo. Muitas vezes aquela criança em específico, ela não teve o amadurecimento correto, não aconteceu a poda neural, a condição de avaliação, de crescimento, de janelas de desenvolvimento nesse cérebro naquela faixa etária. Mas quando isso é identificado, há muito ao que se fazer e tem solução. Quantas crianças que eu já atendi em consultório, que quando eu fiz a avaliação dos primeiros 1000 dias de vida, desde a gestação, amamentação, primeiro ano de vida, eu percebi que uma das fases mais importantes, que é os 2 aninhos de vida da criança, a criança não havia recebido estimulação necessária e suficiente. Por isso, essa condição sináptica, essas sinapses, que são essas tomadinhas de conexões, elas não faziam conexões para fortalecer as informações nos neurônios. E quando o profissional, ele percebe, ele entende que isso não aconteceu, ele vai trabalhar neste amadurecimento. Nós damos passos para trás, trabalhamos esta recuperação, esta melhora, para que a criança ela possa ter impulso e ela possa seguir neste conhecimento, na sinaptogênese, que é a condição sináptica dessas conexões, e a condição genes. Esse genes ele está ligado na condição de evolução de memória, de conhecimento, de correr a informação elétrica nesses neurônios. Então tem solução. Vamos aprender juntos? Esteja sempre aqui na Fábrica de Neurônios. Eu sempre coloco artigos, conhecimentos para que nós possamos entender melhor. E no conteúdo que eu vou colocar à frente, que eu vou postar aqui neste site, eu vou trabalhar um pouco mais com você, falando sobre os primeiros 1000 dias de vida da criança, que são os 365 dias, o primeiro ano de vida após o nascimento, o segundo após o nascimento e os 270 dias de gestação, que somando tudo isso dá 1000 dias. E é importantíssimo entender sobre esta fase se tudo correu de forma normal como precisaria ser, se essa criança recebeu esses estímulos, principalmente no segundo 365 dias de vida, que são os 2 aninhos de vida da criança. Dá para se fazer uma avaliação, uma anamnese clínica pedagógica. E eu vou te ensinar. Segue aqui a Fábrica de Neurônios, segue aqui este conteúdo sobre dificuldade de aprendizagem. Vamos aprender juntos, para que a gente não sacrifique essas crianças apenas com aula de reforço para um cérebro que não está pronto para aprender nas suas conexões. Vamos melhorar as conexões e ensinar. Olha que interessante, um cérebro quando ele está realmente pronto nessas conexões, sabe qual é a fase mesmo de aprendizado dessa leitura, de compreensão, de interpretação? A melhor fase está entre 10 e 11 anos de idade. E muitas vezes se força essa criança muito tempo antes para um cérebro que nem na primeira infância ali, de 0 a 3 anos, foi preparado essas funções sinápticas para compreender. Então, essa criança passa por um longo tempo de sofrimento, em aula de reforço, em broncas, em chamada de atenção, mas esse cérebro, na verdade, ele não tem as conexões como deveria ter. Por isso, acontecem as dificuldades de aprendizagem, e que muitas vezes até é visto como distúrbio de aprendizagem, e não é. São fases que não foram amadurecidas, para que depois se possa colher grandes resultados. Mas nós vamos aprender juntos. Eu me comprometo com você. Então, aguardo você no nosso próximo artigo, no nosso próximo encontro. Até mais.